Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Inicialmente quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, caprichem num like para nós, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, que serão sempre bem-vindos. Vamos falar uma atualização geral sobre a guerra. E vamos falar também das comemorações ontem em Moscou do Dia da Vitória, celebrado sempre no dia 9 de maio, onde eu quero iniciar colocando, que eu usei como título, o Vladimir Putin, ditador russo, disse: está sendo travada a verdadeira guerra contra a Rússia. Ele está colocando-se no papel de vítima. O invasor, aquele que invadiu a Ucrânia, está provocando todo o mundo civilizado, está se colocando no papel de vítima, porque está levando a pior. Então está choramingando e sabe que ao final do conflito vai sentar-se no banco dos réus. Então vamos ver agora tudo o que você precisa saber sobre essa guerra criminosa na Ucrânia, onde milhares de ucranianos foram assassinados, torturados, cidades destruídas pela sanha assassina desse ditador russo chamado Vladimir Putin. Nas celebrações do Dia da Vitória, com uma parada militar em Moscou, o presidente russo falou numa verdadeira guerra, foram palavras dele, verdadeira guerra contra o país, e acusou o Ocidente de semear a russofobia. Trava-se novamente uma verdadeira guerra contra a nossa pátria, mas conseguimos resistir ao terrorismo internacional. Vamos proteger a população de Donbass, declarou o Vladimir Putin, em mais uma mentira que só ele e os gangsters do Kremlin e uma parte da população russa que acredita. Para a Rússia não há povos inimigos nem amigos, disse ele. Queremos um futuro pacífico, livre e estável. Consideramos que qualquer ideologia de superioridade é repugnante, criminosa e mortal, disse o ditador russo na Praça Vermelha ontem em Moscou, na data em que assinalava a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Putin acusou o Ocidente de russofobia. As elites ocidentais estão criando discriminação na sociedade e provocando conflitos sangrentos e semeando russofobia. Tudo para continuar a impor a sua vontade. Esqueceram-se de quem derrubou aquele mal monstruoso a quem se levantou em nome da pátria e sacrificou a vida em nome da libertação dos povos da Europa. A memória dos verdadeiros heróis está a ser apagada, acrescentou ele, chamando a si como a Rússia sendo a única responsável pela queda do nazismo. Ora, bolas, quando no início da guerra o Hitler invadiu a Rússia, o exército russo não tinha fuzis, foram fornecidos pelo exército americano. Não tinha fardamento, os americanos forneceram fardamento. Então é uma grande mentira, uma papagaiada, esse cara fica papagueando essas mentiras e tem gente que fica acreditando. Mas é um fato e ele faz para justificar essa guerra insana que saiu da cabeça dele e demais daquele grupinho de criminosos em volta deles que habitam o Kremlin. Um outro fato que ocorreu ontem, no Dia da Vitória, foram ativistas que na Polônia, principalmente na capital, na cidade de Varsóvia, impediram o embaixador russo de colocar flores em monumento a soldados soviéticos. Esses ativistas, o embaixador da Polônia, Sergei Andreev, que é o embaixador russo lá, ele foi colocar flores e eles não deixaram, o embaixador e vários diplomatas russos chegaram ao local do monumento soviético, mas foram bloqueados por esses ativistas na Polônia, que recusam-se a aceitar essa mentira russa, como os únicos que libertaram a Europa do nazismo, quando eles assemelham-se ao nazismo. Eles são os próprios nazistas, fazem as práticas na Ucrânia que Hitler, na sua guerra em toda a Europa, praticou. É isso que ele está fazendo e é isso que ele quer fazer quando diz que vai voltar a anexar a Rússia todos os antigos estados soviéticos. Não deixaram ele colocar nem uma coroa de flores, e eles foram forçados a voltar para os carros a partir de então, porque ninguém deixou se aproximar do monumento.
e as coroas então de flores acabaram de ser colocadas num monumento soviético, um outro, né, por forças pró-Rússia, que permaneceram no local sob muitas trocas verbais entre ativistas pró-Rússia e ativistas pró-Ucrânia. Claro que alguns simpatizantes dos russos ou mesmo russos estiveram lá, e a polícia no meio entre eles ficaram trocando insultos dos dois lados, né? Então esse foi um 9 de maio em Moscou, com menos pompa, e inclusive foi fechado ao público, né? Foi uma cerimônia fechada, sempre tinha muita gente, milhares de pessoas, essa vez foi fechado ao público. É bem ao contrário do que é comum no dia que ele considera o dia mais importante do calendário histórico-político da Rússia, o 9 de maio, né? Que ele diz que é a guerra da pátria, é a guerra da libertação. Ele assinala a vitória sobre o exército nazista e está a ser celebrado, não tinha, com pouquíssima fanfarra esse ano. No ano passado decorria a guerra há mais ou menos 3 meses. O dia também, quando foi comemorado, né? O dia também não mostrou pujança de outros tempos, mas esse ano o perigo de ataques ucranianos levou até ao cancelamento de muitos desfiles militares, segundo eles, né? Principalmente nas zonas mais próximas de fronteira, eu acredito, né? Mas a Ucrânia não fez nenhum ataque. Foi o Vladimir Putin que fez chover mísseis na Ucrânia. Dos 25 mísseis lançados contra a capital, 19 foram derrubados pela artilharia antiaérea ucraniana. Não houve tanques, sempre centenas de tanques em Moscou desfilam, houve apenas o simbólico T-34. O T-34 é um tanque soviético, né? Ainda de antes da guerra que ele foi desenvolvido, e é o único tanque que desfilou. Mas também, a Ucrânia destruiu quase 4 mil tanques russos nessa 1 ano e pouco de guerra, né? Também não houve aquela parada aérea onde passavam caças, bombardeios e a população aplaudia. Não houve, porque aliás a população foi proibida de assistir os desfiles, só as autoridades e alguns poucos convidados junto com o ditador sanguinário Putin. Em alguns distritos do país, os militares desfilaram em cima de cavalos, como por exemplo na Sibéria, em Tuva, a região lá onde nasceu o ministro da Defesa. O número de homens militares presentes na parada para desfilar diminuiu 1/3, né? Na verdade, 1/3 do que sempre desfilava em relação ao ano passado, né? Dessa vez foram cerca de 10 mil homens, só tinha anos que desfilavam 90 mil, desfilavam 120 mil homens, 60 mil homens, né? Então isso, inclusive, a imprensa internacional, alguns poucos que tiveram acesso, como o Le Monde, que noticiaram. Segundo um especialista dinamarquês de análise disponível na internet, apenas era preciso procurar ler em russo, né? E, então tinham poucos veículos destacados nesse 9 de maio em geral. É um ponto positivo para... ponto negativo para Putin, que ele não tinha chefe de Estado, a não ser, é claro, o ditador da Bielorrússia, né? Cazaquistão, o Armênia não estavam presentes, né? Eles então só presenças muito tímidas, e notadamente o mais amigo, entre aspas, que gostaria, acho que até de se livrar do Putin, que é o Alexander Lukashenko da Bielorrússia. A Ucrânia, em paralelo, enquanto isso acontecia, continua preparando o que eles chamam da sua contraofensiva, que é muito importante e está preparando com muito cuidado. A Ucrânia planeja uma contraofensiva muito importante que deverá demonstrar sucesso, afirmou o primeiro-ministro do país, Denis Shmyhal, né? Ele declarou também na data de ontem que eles estavam preparando com muito cuidado, porque é uma operação muito importante, e ele disse, compreendemos que devemos demonstrar o sucesso dessa operação à nossa sociedade, aos nossos parceiros e a todo mundo, e ao nosso inimigo também, falou o primeiro-ministro ucraniano Shmyhal. A Força Aérea Ucraniana, ela bateu, como eu disse para vocês, dos 25, abateu 19 mísseis cruzeiros russos, né? Então, que foram destruídos. Portugal também aproveitou para pedir mais sanções eficazes à Rússia e um novo pacote para sancionar mais a Rússia. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus defendeu sanções mais efetivas da União Europeia à Rússia pela invasão da Ucrânia, no momento em que a Comissão Europeia finaliza um novo pacote de medidas para evitar fugas às restrições, ou seja, porque a Rússia está tentando burlar
né? Está tentando, através de contrabando, através de espiões na Europa Ocidental, levar principalmente tecnologia sensível, onde ela possa utilizar para a fabricação de armamentos. E nesse momento também começa-se já a discutir um 11º pacote de sanções, e estão sendo aguardados com expectativas. Mas eles, segundo os portugueses, eles sabem que serão muito centrados na tentativa de evitar fuga das sanções existentes, ou seja, cercear inclusive empresas ocidentais que estejam vendendo essa tecnologia e produtos sensíveis para a Rússia, para que essas sanções tenham mais efetividade e não possam ser burladas. E os russos, é claro, estão pagando a peso de ouro. E ontem também, tudo coincidindo, né? Para coincidir com, enquanto os russos comemoravam aquela pífia comemoração, a Ursula von der Leyen, que na capital da Ucrânia, Kiev, ela chegou lá ontem também. E ela disse: vim preparar o terreno para a entrada do país na União Europeia. Quer dizer, o Putin deve ter ficado muito feliz, né? Um dos motivos dele fazer a guerra é para a Ucrânia não entrar na União Europeia. E a presidente foi lá dizendo que vão agora procurar agilizar para entrar mais rápido, né? E ela chegou ontem, né? E acho que isso simbolicamente tem um valor muito grande, porque contrapõe essa ocasião dessa comemoração que a Rússia avoca a si o papel da única detentora da vitória da Segunda Guerra Mundial. E ela falou que a minha presença aqui em Kiev, hoje, dia 9, é simbólica, mas também é o sinal de uma realidade crucial muito prática. A União Europeia trabalha lado a lado com a Ucrânia em muitas questões, disse Ursula von der Leyen aos jornalistas do comboio noturno que a levou à capital ucraniana. Essa é a 5ª visita que ela faz à Ucrânia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. E, na realidade, a partir de hoje, as autoridades ucranianas também assinalam, virando as costas à tradição soviética de comemorar o dia da vitória, né? Porque não foram só os russos que fizeram isso. E os russos hoje são os verdadeiros nazistas. São eles. As mesmas práticas. Não é só chamar de nazista. Eles praticam o nazismo. E o nazismo não existe na Ucrânia. E os ucranianos, o exército ucraniano não é nazista. E o presidente Volodymyr Zelensky, ela encontrou-se também, bem como as outras autoridades do país. O Zelensky disse o seguinte: preparar o terreno para o início das negociações para a nossa adesão ucraniana no grupo de 27 países, né? Destacou o presidente Zelensky. O grupo Wagner, né, que é um grupo paramilitar russo que comete muitos assassinatos e muitos crimes na Ucrânia, inclusive assassina seus próprios companheiros por mau desempenho, por deserção, etc. Ele acusa o exército russo de abandonar posições em Bakhmut. O bilionário e dono do grupo Wagner, chamado Yevgeny Prigozhin, ele é o patrão da empresa de mercenários Wagner. Ele acusou ontem soldados do exército russo de abandonarem posições em Bakhmut, no leste da Ucrânia, acrescentando que o Estado russo é incapaz de defender a Rússia. Vejam o que ele falou. E criticou duramente o ditador russo Vladimir Putin. Inclusive, na crítica, ele chamou ele no vídeo, né, que ele fez um vídeo chamando ele de Vova. Vova é um apelido carinhoso, normalmente, de Vladimir. Então ele chamou o Vladimir Putin de Vova, mas na realidade isso foi num sentido pejorativo, dizendo que assim como está hoje o exército, o Vova não tem condição de ganhar a guerra como ele quer. Então isso, muita gente pensou que Vova ele quis dizer vovô. Não é vovô, é um diminutivo de Vladimir, certo? Então quem ouviu esse vídeo por aí, é isso que significa. E ele disse ainda: hoje uma das unidades do Ministério da Defesa da Rússia fugiu de um dos flancos de Bakhmut, abandonaram as posições onde se encontravam. Fugiram todos, acusou Prigozhin, que tem demonstrado nas últimas semanas posições divergentes em relação à hierarquia militar russa. Por que é que o Estado não vem aqui para defender o país? Questionou o oligarca russo em mais uma mensagem registrada em vídeo e difundida pelo sistema digital de mensagens. Nas últimas semanas ele está com falta de munições, então ele começou a criticar e dizendo que vai se retirar. Há 2 dias atrás,
o alto comando militar russo disse que vai dar as munições. Mas como até ontem, dia 9, ele não tinha recebido as munições, ele reiterou que vai se retirar e criticou duramente o Putin e o general Shoigu, que é o ministro da Defesa, e o general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior do Exército Russo. E enquanto isso, acontecia o Scholz, Olaf Scholz, que é o premier alemão, ele disse que defende a União Europeia, que a União Europeia não pode se deixar intimidar pela Rússia. Agora todo mundo assumiu-se contra a Rússia. Parece que não tem ninguém em cima do muro, a não ser um pouco o Macron. Né? Mas o Scholz, a Alemanha sempre desempenhava um papel meio dúbio, agora não está mais, depois que mandou os tanques Leopard para a Ucrânia. A União Europeia não pode se deixar intimidar pela demonstração de poder militar de Moscou e deve continuar a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz, quando a Rússia assinala ontem, no dia 9, o dia da vitória. E a 2.200 quilômetros a nordeste daqui, no caso de lá, né, o Putin desfilou, não desfilou nem tanques, nem desfilou mísseis, né, apenas foi uma coisa simbólica. Mas ele disse, né, o Putin está desfilando a 2.200 quilômetros daqui, seus soldados, seus tanques e mísseis. Isso ele imaginava que estava acontecendo, mas foi bem pífio, ele não deixou, não aconteceu. Não devemos deixar-nos intimidar por esses jogos de poder, complementou ele. E vamos manter-nos firmes no nosso apoio à Ucrânia durante o tempo que for preciso. Ele falou isso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na data de ontem também, quando comemorava-se a vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial. Vocês vejam que eu falei, acho que hoje é a primeira vez aliados nesse vídeo, mas sim, a vitória é dos aliados, a vitória não é da Rússia. Sem a Rússia, ou melhor, a Rússia sem os aliados não teria conquistado essa vitória de maneira nenhuma. Eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e compartilhem com suas redes sociais. Espero que essa guerra acabe logo. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a humanidade. Paz e bem.